Olá a todos, Fernando aqui da Foco Filmes, hoje para responder algumas perguntas do pessoal que segue o nosso canal no YouTube e a página do Facebook. Antes de começar, eu queria dizer que a gente vai concentrar agora as perguntas através da nossa lista de e-mail. Se você ainda não faz parte da lista de e-mail, vai até os comentários desse vídeo aqui, acessa o link, se cadastra e se tiver qualquer dúvida, é só responder um dos nossos e-mails que vai diretamente para a minha caixa de mensagem. Eu vou selecionar as perguntas e vou responder através de vídeo ou diretamente para você pelo e-mail, dependendo da pergunta, obviamente. A primeira pergunta que a gente tem aqui é referente ao nosso último vídeo, que a gente falou sobre balanço de câmera no tripé. O pessoal queria saber que tripé que a gente usou. É o mesmo tripé que está na câmera que está me gravando agora, é o Sattler ou Schattler FSB6. É o tripé que a gente mais usa aqui na produtora, o mais versátil, com todos aqueles recursos que a gente demonstrou no vídeo anterior. Próxima pergunta aqui vai para o Rafael, é do Rafael Dias. Ele está me perguntando como gravar em situações adversas, como, por exemplo, uma pessoa na frente de um painel gigante de LED. Essa pergunta tem várias respostas, depende da situação. Se a câmera que você está usando é uma super câmera profissional, como uma Alexa ou uma Blackmagic que tem 14, 15 stops, você consegue ver as coisas mais claras e as coisas mais escuras, dependendo, você vai conseguir ver bem o LED e a pessoa que está na frente. Se você usa uma câmera que não tem tanta latitude assim, consegue enxergar um ponto muito claro e um ponto muito escuro, a gente falou um pouco disso no tutorial do histograma, você vai ter que escolher, ou você vai assistir, você vai ver bem o LED, ou você vai ver bem a pessoa. Isso eu estou falando quando você não tem controle do painel de LED. Se você está gravando em estúdio e você tem o controle do painel de LED, um dos recursos que a gente usa é pegar o painel, a televisão, o que quer que seja que esteja atrás da pessoa, e diminuir o brilho para o mínimo possível. Assim a diferença não fica tão grande. Outra coisa é iluminar mais a pessoa que está em primeiro plano, na frente do painel. A chave aqui é você diminuir a diferença de iluminação que tem do painel de LED, que está lá atrás, para a pessoa que está na frente. Essa pergunta veio no vídeo de fundo branco. O fundo branco está estourado e a pessoa está bem exposta aqui na frente. Quando você não tem controle, e a sua câmera não tem a capacidade de enxergar tudo, infelizmente você vai ter que escolher se você quer ver o painel ou você quer ver a pessoa que está em primeiro plano. Sempre que você tiver outros recursos, tenta iluminar mais a pessoa, botar um filtro ND na tela ou algum recurso de diminuir o brilho da tela que está atrás. Enfim, tentar trabalhar a diferença de iluminação da pessoa que está no primeiro plano para o painel, para o fundo que está com muito mais brilho. Outra pergunta aqui é qual o melhor tipo de chroma key? Parede pintada ou tecido? A gente já abordou isso em um dos nossos vídeos de chroma key. Não tem diferença de qualidade quando o produto é bom. Ou seja, se você comprar uma tinta profissional de chroma key, tiver um bom pintor, a parede tiver lixada, sem nenhuma diferença, sem nenhum buraco, bem iluminada e bem pintada, o chroma key vai ficar perfeito. Mesma coisa do tecido. Se você tem um bom tecido, o tecido está esticado e bem iluminado, o recorte também vai ser perfeito. Você vê grandes produções aí fazendo com fundo pintado ou com tecido. O que importa é a qualidade do produto, muito mais do que o tipo, ou tinta, ou tecido. Uma coisa que o Fred comentou aqui é sobre o chão, por exemplo. Se você pintar o chão e a pessoa usar muito, caminhar muito sobre o piso, você não tem como lavar. A vantagem do tecido é essa, você tem um praticável, estica o tecido ali, sujou, você substitui o tecido, lava o tecido, você tem mais versatilidade, você vai ter um produto mais versátil para o piso, mas para o fundo, tanto faz, contando que você use produtos de qualidade. Outra pergunta, Ayrton Siena. Alô, Fernanda Foco Filmes, gostaria de saber se existe alguma regra na distância da iluminação do objeto ou pessoa a ser filmada. Eu recebo bastante dúvidas com essa dúvida aqui, qual a distância do refletor, qual a distância da pessoa, do contra. Não existe uma regra, pessoal. Infelizmente, eu não posso falar, ó, a luz vai ficar sempre a 3 metros, o contra vai ficar sempre a 5 metros. Não existe isso. Depende do que você está iluminando e como você quer iluminar, como vai ser a cena.
se é mais difusa, você tem que trazer o iluminador mais próximo para você ter a fonte de luz maior. A gente já falou bastante sobre isso nos nossos cursos de iluminação. A gente vai revigorar esses cursos, vai trazer esses cursos mais para a atualidade, vai mostrar mais equipamentos e vai tentar falar sobre alguns kits básicos de iluminação para quem está começando. Então, continuem aí no nosso canal que futuramente teremos kits de luz. Agora, a distância do iluminador para a pessoa, impossível prever sem saber exatamente o que você vai gravar. Você tem que entender, assista nossos vídeos de iluminação, entenda o porquê que um refletor fica mais longe, por que você tem que trazer mais para perto e veja a diferença, faça seus próprios testes. Às vezes você quer uma luz mais difusa. Quanto mais distante está a iluminação, o iluminador, mais dura vai ficar a luz. Não importa se é uma luz soft ou não. O Sol é gigantesco, mas está a milhões de quilômetros de distância, ele chega uma luz dura aqui na Terra. Porque a gente vê só um ponto pequenininho. Se você quer uma luz difusa e tem um difusor bem próximo da pessoa, essa luz fica mais suave, você não vê uma luz dura. Se você pegar essa mesma luz e botar 30 metros de distância, ela vai chegar dura no objeto que você está filmando. Então, não tem regra, você tem que estudar caso a caso e fazer seus testes para ver a distância ideal. Mais um aqui sobre marcação do foco. A gente deu aquela dica de marcação de foco com uma fita crepe que você marca o ponto 1, ponto 2, ponto 3, até 4 pontos. Aquela dica funciona bem. Mas o Roberto Oliveira, ele quer saber se você tem uma cena com muito movimento, a pessoa muda no mesmo take, a distância varia muito, de 10, 5, 6 metros, volta para 7 metros, volta para 2 metros. Eu queria deixar claro o seguinte, a dica que a gente deu não tira a necessidade de ter um foquista em algumas gravações. Nossa dica ajuda muito para pessoas que estão fazendo produções pequenas e querem uma solução rápida para um ponto A, um ponto B. Recebi dicas também que o Magic Lantern faz isso também, de ponto A para o ponto B automaticamente. E a fita também ajuda nesse caso. Agora, você tem uma variação constante, o cara não vai do ponto A para o ponto B, mas você quer ele em foco durante toda a cena. Você vai precisar de um profissional lá para marcação de foco constante seguir a pessoa. Isso não exime o uso de um profissional para isso, numa produção que demanda esse cara lá junto com você. Existem soluções que você acopla na lente, que é o Follow Focus, sem fio. Você acopla um na lente e o foquista, outra pessoa, fica aqui com um transmissor e regula sem fio. Esse equipamento tem diversas marcações. Você pode marcar ponto A, B, C também, e ele vai seguindo da velocidade que você quer. Mas precisa de um profissional para regular isso e para operar. O nome desse cara é o foquista. Então, Roberto, tem situações que você vai precisar de um profissional exclusivo para mexer no foco, para regular o foco em cada cena, ok? Felipe Fernandes. Ele precisa de um tripé para colocar um teleprompter aproximadamente 10 quilos. Existem diversos modelos, diversas marcas. Eu dei uma olhada rápida aqui no site da BH. Selecionamos algumas cabeças da Manfrotto, que é bem conhecida, uma marca bem conhecida, é a 509 HD e a 526. Existem outras, a gente pegou só essas duas para dar um exemplo. Os tripés da Manfrotto que a gente pegou também para exemplo é o 528 XB e o 545 GB. Um tripé da Sattler que faz isso também é o FSB8, que é um pouco mais robusto do que o 6, que a gente falou, e ele aguenta mais de 10 kg, então vai aguentar o seu teleprompter e a sua câmera com tranquilidade. Num tutorial futuro, provavelmente agora, os próximos tutoriais, a gente vai ensinar como é que navega no site da BH e você consegue selecionar o equipamento que você quer para atender a sua demanda. Você quer um tripé que suporte 7 quilos. Então, lá no site tem como você fazer um filtro e achar os tripés só com 7 quilos. Isso é um dos exemplos. Eu vou ensinar como é que navega lá, as funções que tem nesse site, para qualquer um escolher o equipamento que quiser navegando por lá. Comprando ou não lá é uma opção de cada um, mas o site é útil para busca de equipamento, para você achar o que você quer, saber o peso, saber quanto suporta, saber a altura, o volume. O site é bem completo e a gente vai fazer uma navegação em conjunto aqui, gravando a tela do computador para vocês verem a maioria das funções e depois aprenderem para fuçar sozinho lá e acharem o equipamento que vocês quiserem, ok? Há mais alguma pergunta aqui? Não, por hoje são essas aqui mesmo.
mesmo. Quem tiver mais dúvida, por favor, concentra lá pela lista de e-mail, me manda a dúvida que a gente vai fazer o máximo possível para responder aqui no vídeo e outras pessoas também se beneficiarem com a sua dúvida. Sigam a gente no canal, curtam, que é muito importante para a gente também curtir o vídeo, e até o próximo tutorial da Foco Filmes. Um grande abraço!